Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o imóvel de 22 milhões de reais lá nos Estados Unidos que foi comprado pelo Barroso à vista, meu amigo. Dinheiro, uma notinha em cima da outra assim, cara. 22 milhões de reais, não é pouco dinheiro não, cara. É um imóvel bonito, cara, que foi comprado por ele aí e tá prestes a perder, né? Porque vocês sabem, mesmo que ele desista, que ele renuncie, né, esse processo da Magnitsky pode continuar. Se isso não for efetivo em acabar com, de acabar com esse processo e o Bolsonaro ficar livre para concorrer em 2026, o Barroso certamente vai sofrer as sanções da Lei Magnitsky, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é muito engraçada essa história. Tem gente falando que a situação é muito pior, né? E eu concordo, é muito pior. Esse pessoal ganha muito dinheiro no final das contas, né? Eles escondem patrimônio com muita facilidade. É uma dica para todos nós, porque eu vou falar para vocês. Tome essa dica para você também. Sabe como é que o Barroso fez? Ele criou uma offshore no Caribe para botar o patrimônio todo no nome dos filhos. Pô, melhor solução, cara. É isso aí. Excelente notícia. Valeu, Barroso, pela dica. Essa notícia foi sugerida por Almirante do Porta-Aviões do Paranoá, Filé de St. Peter ao molho Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu a notícia aqui no Pleno News que o Barroso pagou o imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. Olha só que coisa impressionante isso, né? Olha que coisa impressionante, né? O Barroso, vocês sabem, é um dos que tem mais medo da Lei Magnitsky, porque teria mais a perder. Esse imóvel, que na verdade é um imóvel em que o filho dele mora lá em Miami e que estaria na mão de estaria em nome de uma offshore. O que é offshore? É uma empresa fora do Brasil, fora do seu país, né? Se você mora no Brasil, seria uma empresa fora do Brasil, uma offshore. Isso é muito comum, porque, por exemplo, vocês sabem que existem impostos de herança. Aqui no Brasil tem imposto de herança, tem o ITCMD. Então, se você deixar um apartamento para os seus filhos, os seus filhos vão pagar uma grana para ter esse apartamento. Qual que é a solução que o pessoal resolve? Cria-se uma offshore, você com seus filhos, então é uma empresa conjunta de você e dos seus filhos lá no exterior, e em países que não tem tributação de herança, e tem várias ilhas no Caribe que não tem isso, e daí você bota no estatuto da sua empresa a seguinte cláusula: se morrer um dos sócios, os outros ficam com a parte daquele sócio que morreu. Entendeu a parada? Você é o pai, você é o mais velho, então o natural é que você morra. Quando você morrer, a empresa passa para o nome dos filhos. Então pronto, não tem herança. Ninguém teve herança nesse caso. É uma empresa que foi criada, né? Assim, ó a dica ANCAP. Obrigado, Barroso, pela dica ANCAP que você fez, né? Então é isso que o pessoal faz. Tem várias jurisdições que isso é perfeitamente razoável, possível de fazer, e todo mundo faz isso. Aí aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, você compra as coisas em nome dessa empresa, né? Então a empresa, a holding, né, fica lá na Bahamas, ou ilha Saint Nive Kitts, enfim, tem várias ilhas que fazem esse tipo de coisa. Aí você cria uma empresa que aqui no Brasil, que é de propriedade dessa empresa, e a empresa aqui no Brasil compra os apartamentos. Então você mora num apartamento que não é seu, é da empresa, que na verdade você é dono da empresa com seus filhos, e aí eles podem depois incluir os netos ali. Então, ou seja, nunca tem herança, na verdade. A ideia é fugir da herança, né? Esse pessoal, cara, é o que eu falo para vocês, rico não paga imposto, cara. Essa ideia, ficou o Lula falando, não, porque temos que cobrar imposto dos mais ricos e coisa tal. Esquece isso. Não funciona assim, cara. Quem tem dinheiro tem poder, cara. Dinheiro é poder. Os caras cortam isso daí. Não existe isso de governo cobrar imposto de rico. O governo diz que vai cobrar imposto de rico, quem acaba pagando são os pobres, a classe média, que não tem grana para pagar um advogado para fazer essas coisas para eles, né? Então, o Barroso fez isso, criou uma empresa nas Ilhas Caimã, não sei onde é que é a ilha, né? Aí depois, a partir disso, ele criou uma offshore na Flórida chamada Telub Flórida LLC, que o nome é formado por iniciais do centro da família, e comprou essa mansão, esse apartamento, por 4,1 milhões de dólares, o que dá 22 milhões de reais, né? Um apartamento razoável, cara. Dá para fazer um churrasco. Tem umas imagens aqui do apartamento, olha só. Condomínio de luxo, com piscina, na Flórida, né? Olha só, um apartamento bacana isso daqui. Tá aqui, ó. Foi vendido pela Consultatio Key Biscayne LLC e para Telub Flórida LLC. Enfim, essa é a história, né? Essa
é a maravilha da coisa. Beleza, não vejo nada de errado nisso. Barroso ANCAP confirmado, é isso daí. Parabéns, Barroso. Mandou bem, é isso daí, é assim mesmo. Imposto é roubo, não paga essa porcaria. Então, fez o Barroso, fez isso daqui. Agora, aí o que o pessoal está falando? Olha só que coisa engraçada nessa história, né? Que não, porque olha só, mas ele já era rico com isso aqui. Ó. O imóvel de 22 milhões foi comprado à vista em 2013, antes dele virar ministro do STF. Tá vendo, seus otários? Estão acusando o Barroso de fazer coisa errada? Ele comprou antes. Ele era um advogado de sucesso e coisa e tal. Mas aí você pode fazer a seguinte pergunta. Ô meu amigo, se você é um advogado de sucesso, ganha tanto dinheiro, tá tão bem na vida assim, o que te fez aceitar ser ministro do STF ganhando 40 mil por mês? É o que eu falo pra vocês. 40 mil por mês é um bom salário, 50 mil por mês, sei lá, alguma coisa assim, né? É um bom salário aqui no Brasil? É um salário ótimo aqui no Brasil. Quantas pessoas ganham 50 mil reais por mês aqui no Brasil? Porra, conta nos dedos aqui, ó. Né? Conta nos dedos do Lula. Né? Não dá pra fazer, não precisa nem fazer 9, no final das contas, né? Mas a verdade é a seguinte, não é um salário para você ficar milionário. Como é que esse pessoal fica milionário? Com empresas de direito. E, de fato, ele já tinha uma empresa antes, já era uma pessoa conhecida antes. Então, assim, não tem nada de errado nisso daqui. A única coisa de errada nessa história é o que faz um cara que já é milionário, que tem uma empresa que fatura horrores, abrir mão de tudo isso para ganhar 40 mil por mês? Para pensar. É porque ele não vai ganhar 40 mil por mês. Ele vai passar a empresa para o nome da esposa. Eu não sei no caso dele se foi esposa, se foi filho. Né? Cada pessoa no STF tem um esquema. Né? Ou é a esposa, ou é o filho, ou é o primo, ou é o amigo. Tem alguma coisa ali, né? Ou seja, é porque ele sabe que ele indo para o STF, ele ia continuar na empresa, né? Não diretamente, ele não pode mais ter empresa, porque ele foi nomeado ministro do STF, mas a empresa passa para o nome da esposa, do filho, de sei lá quem. E daí ele continua lucrando a grana do mesmo jeito e no final das contas, né, nada muda. É isso que é a história. Então o que você para pensar é isso, né? O pessoal aqui, não, porque é um absurdo que ele pagou 22 milhões de reais à vista, não sei o que. Ah, mas ele não era ministro do STF ainda, ele era um advogado, ele tinha uma banca de sucesso, não um escritório de sucesso. Não, parabéns para ele, né? Ninguém tem dúvida. O Barroso, eu estudei na minha faculdade de Direito, eu estudei com livros do Barroso. Então, assim, parabéns para ele. Só que, no final das contas, por que esse cara abriu mão dessa fortuna inteira para ser ministro do STF e ganhar 50 mil por mês? Que, de novo, para mim, para você, para qualquer brasileiro normal, é uma fortuna enorme. Para esse pessoal, não, esse pessoal é berreca, é troco. É troco do pão, né? É dinheiro que eles guardam no bolso ali para caso ele tenha que dar trocado para alguém, tem trocado ali no bolso, né? Enfim, tá aqui a fortuna da mansão do Barroso e agora ele não pode mais ir nessa mansão, né? Caramba, e se vier a Magnitsky, meu amigo, ele perde, né? A Magnitsky, imediatamente, imóvel ou qualquer bem nos Estados Unidos é imediatamente tomado pelo governo americano, né? Aí, ainda teve mais esse além aqui, ó. O Renato Breira, CFP aqui, o cara 20 anos no mercado financeiro. Aí ele mandou essa aqui, ó. Estão impressionados que ministro tem apartamento de 22 milhões em Miami. Imagina descobrir que tem ministro com mais de bilhão em terra, cavalo e gado, no nome da sobrinha. Rapaz, eu não descarto. E de novo, é a mesma história. Mas se for o ministro que eu tô pensando, a história é mais complicada. Eu não sei. O pessoal está dizendo, eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é o pessoal aqui na internet, tá? Que seria ele está falando do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes teria isso aí no nome da sobrinha dele. Eu não sei se é verdade. O Gilmar Mendes tem irmãos e os irmãos têm filhas e pode ser que tenha alguma sobrinha que tenha algum patrimônio no nome dela. Não sei, não tenho informação nenhuma. Mas por que eu digo que o Gilmar Mendes é um caso complexo nessa história? Porque o Barroso, quando se tornou ministro do STF, ele já tinha uma carreira consolidada. Então ele pode virar e falar assim, não, porque eu já tinha um escritório conhecido, não sei o que lá. O Gilmar Mendes, ele foi na carreira política o tempo todo, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele era o advogado-geral da União, ele foi colocado como advogado-geral da União pelo Fernando Henrique Cardoso, depois foi indicado para o STF, ou seja, ele não teve, assim, ele até teve escritório de advocacia, mas nunca foi um escritório com muita relevância. A vida inteira do Gilmar Mendes foi na política. E aí, se o cara conseguiu juntar essa grana toda na política, é porque tem coisa errada, né?
Aí estão falando aqui que teria uma tal de GMF Agropecuária, que seria a empresa que está no nome da sobrinha dele. Eu não sei se isso é verdade. Não sei se é o Gilmar Mendes nesse caso. Mas que deve ter ministro do STF que tem uma sobrinha com coisa no nome da sobrinha, coisa e tal. Eu não descarto isso. É muito comum esse tipo de coisa por lá. O pessoal sabe que, né, o nome da pessoa é muito visado, aí bota tudo em nome de parente, pessoa de confiança e coisa e tal. Não descarto essa possibilidade, né? O engraçado é o pessoal defendendo aqui, né? O ministro, pelo menos, era um advogado renomado antes de ser ministro. Peraí, de que ministro que você está falando? Qual ministro que está falando que era advogado renomado antes de ser ministro? Porque o Gilmar Mendes não era, ele sempre foi funcionário público, né? Aí estão falando aqui do caso da família Bolsonaro com 51 imóveis e não sei o que lá, sendo que esse caso é um caso absurdo, vocês sabem, né? Porque é a família expandida do Bolsonaro. Pegou primos de segundo grau, tios, pessoas totalmente afastadas do Bolsonaro para dizer que teve 51 imóveis e não sei o que lá. E em momento algum foi em dinheiro vivo, nunca teve esse negócio de dinheiro vivo. As escrituras falavam em moeda corrente, né? Cara, é impressionante como é que esse pessoal manipula as coisas, né? E aqui o cara não falou nada, falou, olha só, tem um ministro com mais de meio bilhão, mais de bilhão em terra, cavalo e gado em nome da sobrinha. O pessoal ficou dolorido, cara, o pessoal sabe quem é, eu não sei quem é não. Estão dizendo aqui que é o Gilmar Mendes, eu não sei se é.